Meu nome é Aurélio Carvalhoso de Abreu, eu já sou agrônomo há 25 anos. Trabalho com agricultura orgânica desde o início da minha carreira. É uma agricultura que procura prezar pelo meio ambiente sem o uso dos agrotóxicos, né? E aí como você consegue produzir sem agrotóxicos, sem adubo? Não é sem as coisas. É aquilo que a legislação, hoje já tem até uma legislação, né, que tem todo itens que você pode usar, não pode usar, em termos de adubação, de protetores das plantas, né? Então já está num avanço bem... Já hoje, vamos dizer, para você produzir não está tão difícil como há 20, 30 anos atrás. Então, basicamente isso é você tentar fechar os ciclos da natureza, né? Então, se você tem alguma criação, trazer com que essa criação seja integrada à sua produção de vegetais, diminuir perdas. Então, inclusive existe até uma ISO, uma norma ISO específica para a agricultura orgânica, que é um modelo da parte industrial. Então hoje já tem muita coisa, né, em termos de ciência, de tecnologia, já concretizada. Então a pergunta é muito ampla, ficaria até difícil de eu querer pegar cada vertente dessa e destrinchar. Mas basicamente é isso, é o respeito ao meio ambiente, ao próprio ser humano que está na roça, o que está consumindo. O principal é você estabelecer, em termos do próprio alimento, você percebe um sabor diferente. Isso é uma coisa evidente. Se você faz... vou dar até um exemplo que eu fiz na época que eu estava ainda meio que estagiando, meio que aprendendo com o seu Atanádio lá no sítio de agricultura natural. Eu peguei o morango do mercado e fiz uma fermentação anaeróbica junto com o meu morango que eu estava produzindo organicamente, né? E essa fermentação ela tenta imitar o estômago humano. É uma coisa que, como é que esse alimento se comportaria dentro da gente na digestão. E coloquei dentro de tampas, né, de frascos bem vedados, deixei por algumas semanas com um pouquinho de água. Os dois aparentemente ali estavam aparecendo os fungos, isso e aquilo, mas o diferencial foi na hora de abrir e ver o cheiro de um e o cheiro de outro. Isso eu estou falando do cheiro porque as características de sabor, cheiro, é muito evidente do orgânico, que quando chega lá no estômago não te faz mal. Porque o morango que era produzido lá na minha roça, ele tinha um cheiro avinagrado, um cheiro até mesmo de um licorzinho de morango. O do mercado estava totalmente com um cheiro fétido, podre. Os fungos que cresceram em um e outro eram diferentes, né? Então acho que esse exemplo te dá a nítida clareza do que seria um alimento orgânico e outro não, de uma forma sensorial. Não é nada medido em laboratório, né? De uma forma que você está lá sensorialmente fazendo via cheiro, tato, sabor, mas já tem pesquisas científicas mostrando que os teores nutricionais, né, de um e de outros é diferenciado, comprovando isso que eu falei, desse pesquisa que eu fiz. Mediante esses nutrientes a mais, essa digestibilidade a mais, tem alguns alimentos que a gente sabe que via a agricultura convencional são mais pulverizados, né?
E as pessoas que têm sensibilidade de digestão já nem comem, mas por essa razão. Às vezes não é nem o alimento que faz mal para ela. Isso a gente, no decorrer desses 25 anos, a gente vai, né, pessoas que vão consumindo e vão relatando. Tinha até um músico, né, que ia lá na Cor buscar o pimentão. Naquela época estava produzindo pimentão, porque ele falou que ele adorava o pimentão, não tinha deixado de comer, né? E que ele comia aquele lá, por esse fato que eu te falei desses testes que eu fiz no vidrinho fechado, que, lembra que eu acho que até seu Watanabe também. E essa é a razão. Então, essa é um fator, você sente já na digestão facilitada, né? E aí esse benefício para a saúde, hoje a medicina está rastreando isso, né? Porque a gente sabe que os agrotóxicos, mais do que definido, eles realmente a longo prazo, eles vão dar problema para quem aplica, principalmente da derme, respiratório, e para quem consome é nossos aí, né? Os cânceres, né? E são coisas difíceis de rastrear em 20, 30 anos, né? Às vezes até passa isso para a geração da família seguinte, meio que é um pouco complicado rastrear, por isso que não dá para provar, né? Então o benefício é saúde mesmo, né? Saúde de quem está consumindo. Essa eu acho que é a causa primeira que o consumidor vê. Eu quero saúde para minha família. Sim, tem novas, sempre tem um fluxo de modismo, mas isso sempre buscando priorizar os alimentos orgânicos, os alimentos da linha naturais, né? Uma nova vertente aí é os sucos, né? Esses desintoxicantes. Então está se procurando muito, né, o que compõe nesses sucos virem de uma agricultura orgânica, né? A maçã, a couve, né? Então as pessoas procuram priorizar, elas estão já gastando um dinheiro em que ela possa estar evitando o gasto com remédio. Então, ela realmente ela vem crescendo ano a ano, né? Até mesmo não só na área, mas dentro da abertura de mercado, de tendências, né? Mas se você me perguntar se ela ainda é expressiva perante a agricultura convencional, não. Ela ainda é um mosquitinho. Mas em relação a 20, 30 anos atrás, que a gente não podia nem falar na faculdade sobre agricultura orgânica, senão, né, a gente era um pouco excluído. Então isso está mudando. Agora, essa questão do crescimento, se você for ver, comparado com o que era da própria agricultura orgânica, é um crescimento, eu não vou saber falar valores de crescimento, mas que cresce ano a ano, e se você pegar alguns alimentos em específico, tem um crescimento assim espantoso, né? Ela ainda não é uma parcela expressiva. Tanto é que é um item que os contrários à agricultura orgânica falam, isso aqui ainda, vocês ainda estão, né, vivendo numa utopia, ainda não reflete ainda, assim, não chega a incomodar o mercado, não é uma parcela a quantificar, eu não sei te dizer com precisão, porque eu acho que também depende, né, do que você está falando, se alimentos de origem animal, vegetal. Então, dependendo do seu olhar, tem um andando um pouquinho mais à frente, outro menos, né? Mas não chega ainda a ser expressivo a ponto de pontuar lá alguma coisa no clima.
assim, o governo em contrapartida, nesse tempo todo, mesmo tendo favorecido algumas situações do convencional, que é o caso do transgênico, mesmo tempo que ele liberou o transgênico, foi mais ou menos na mesma época, se eu não estou enganado, porque essas coisas de lei e data, ele também liberou a lei dos orgânicos e começou a fazer, vamos dizer, toda uma estruturação de selo. Então hoje a gente tem um selo próprio, que é válido para o Brasil inteiro, né? Que está escrito, tá uma folhinha assim, e escrito Produto Orgânico Brasil, né? Então isso é padrão, uma coisa. Então o Banco do Brasil tem linhas de crédito específico, facilitações para quem quer produzir especificamente orgânico, né? Facilitações em termos de financiamento e tal, mas não quer dizer que a agricultura em si não seja fácil, né? Então, só para não ficar uma pergunta, às vezes uma resposta que eu dei com relação ao PIB, é lógico que tudo que você gera de economia no país, ele vai refletir. Só que ainda não é uma parcela específica. Vamos supor, conseguiu lá mexer 10%, eu não sei nem quantificar isso aí, no PIB. Então aí sim vamos ter políticas públicas. Não, o governo ele fez o inverso, ele está estimulando, procura ajudar, tem coisas a melhorar, para que isso um dia possa ser realmente refletido, né? O café, que é um produto ou um alimento, né? Uma bebida orgânico muito, é um dos, se você pegar o item café, pode ser que de todos os outros alimentos, vamos deixar como produto, né? Como bebida, ele sai um pouco fora, porque ele tem muito mercado externo, vem muito recursos para nós da exportação, é muito apreciado e é um valor alto. Só que ainda não comparar com o que está produzindo convencionalmente, aí você vai falar, então ainda é inexpressivo. Não, vem muita coisa. Todo mundo acha que aí entra uma parte de técnica. Se você só cultivar organicamente, né, você consegue proteger o meio ambiente. Até já dei exemplo para você, a agricultura por si só ela é impactante, né? Ela é uma atividade humana que, principalmente na área de hortaliças ou grãos, você tem que tirar a floresta e fazer agricultura, né? Então a gente prioriza áreas que já foram derrubadas, pastagens que estão paradas, estão sem uso, né? Então a técnica da agrofloresta, em regiões que está com a floresta em pé, é inconcebível você querer derrubar uma mata, mesmo que eu tenha, mas eu vou proteger a reserva legal lá. Legalmente, você estaria dentro da lei. Olha, ainda tenho 60% da minha área para derrubar, dentro da lei, né? Então, estou aqui dando um exemplo. E para eu praticar agricultura, você estaria dentro da lei praticando agricultura orgânica, mas essencialmente você não estaria respeitando, né? Você poderia estar aproveitando aqueles 60% de mata, fazendo uma agrofloresta, né? Porque a gente sabe, mesmo que você tenha uma área que você pudesse deixar tudo dentro da lei, existe um conceito de que a gente já está com poucas matas, né? Mesmo que sua área esteja além do que se pode cortar, você ainda tem direito, né? Então a gente tem que ter uma consciência além da lei, além daquilo que as normas estabelecem. Então eu posso estar praticando agricultura orgânica, mas eu não estou me cuidando com a água da chuva que passa pelo meu sítio, está sujando o ribeirão, mesmo que você faça tudo, né, em curva de nível. Então esse cuidado com a natureza, não deixar, né, resto de plástico
lá na roça, no campo, somente a gente que usa muito plástico no cultivo de hortaliças, né? Então esse tipo de resíduo que você está usando para estufa, para canteiro, gotejamento, isso aqui, você tem uma ordem, né? Tem um cuidado com o lixo que você está gerando ali, com as águas, né? Procurar fazer de uma forma em que você realmente esteja preocupado em todos os sentidos. Então, você acha que às vezes você só praticar agricultura orgânica, assim, ó, estou usando aqui as técnicas orgânicas, já é suficiente ao proteger o meio ambiente. É muito mais extenso, né? Eu acho que é o veículo mais primordial de você, vamos dizer assim, poder proteger, porque ali a água é a base de tudo dentro de uma agricultura. Mesmo que você não use a água especificamente, mas ela está abastecendo lençóis, né, freáticos, está abastecendo outras regiões, né? Dizem até que o nosso aquífero Guarani, esse lençol magnífico que tem no subsolo, já está contaminado com agrotóxico que é aplicado lá no centro-oeste. Olha como isso viaja longe através do veículo líquido, né? Você possa também influenciar a vida aquática, se você está produzindo, criando peixe, e isso entra numa cadeia que fica mínimo. Às vezes você há uma diferença entre você causar um impacto em que você vê peixe morrendo e intoxicando a água, e aquele impacto que não se percebe, e é no decorrer dos anos que aquilo ali o peixe não morre, a ave que está comendo ali não morre, mas aquilo já vai incorporando dentro da cadeia do sangue, da genética, e aquilo trazer. Então isso fica difícil de ser rastreado pela medicina, mas a gente sabe que tem um reflexo tamanho na saúde do ser humano e do meio ambiente. Então, aí eu vou. Só essa pergunta daria para responder de várias formas. Para não me estender muito, eu hoje, acompanhando realmente o preço de atacado e o preço de varejo, é oferta e procura. Aquilo que na outra pergunta você perguntou se estava crescendo. Como é um mercado crescente, a oferta é muito pequena pelo mercado crescente. Então, se a gente for só pela lei da economia, é aquele famoso X daqui. Quando eu aprendi economia rural, eu acho que a única coisa que eu lembro disso é o X da questão. Se você tem uma demanda muito grande, mas a sua oferta decresce, a tendência do seu preço é subir. Então, o sustentável hoje é confundido com o orgânico. Vou dar um exemplo para você. Você pode ser um orgânico insustentável. Porque essa palavra sustentável está em moda e o sustentável abre um leque muito maior, inclusive sustentável financeiramente. Então você sempre tem que procurar no sustentável reduzir custo, reduzir, vamos dizer, até mesmo pensar, olha, se eu puder vender aqui, eu mesmo vender aqui em Atibaia, ao invés de ir para São Paulo, isso é uma redução, isso é ser sustentável. Está envolvendo economia, mas está envolvendo um monte de outras coisas, né? Quantos alimentos a gente sabe que mercados daqui compraram no Ceasa, mas que vieram aqui pertinho, né? Só envolvendo questão de transporte, né? Agora, o sustentável também na parte técnica e ecológica, se você não tomar cuidado, às vezes se seguir uma receitinha muito ao pé da letra,
Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, dentro de uma parte técnica. Eu cheguei lá e detectei um problema, algum inseto, alguma coisa. Falo, olha, você aplica isso 3 vezes, uma vez por semana. Só que eu sempre prezo para o próprio produtor ter muita observação. Às vezes na segunda pulverização, ou no segundo cuidado que ele tiver, já é o suficiente. Né? Numa terceira, poderia você, né, fechar os olhos. Então, você poder, e são coisas que não fazem mal nem para o meio ambiente, nem para quem consome nada, mas em questão de você otimizar, de reduzir trabalho, gasto, tempo. Hoje o tempo é um fator para todos, né? Você economizar tempo de serviço, a automatização às vezes está sendo necessária por uma falta de mão de obra qualificada, que deveria de existir. Uma coisa que o governo tem estimulado, mas não especificamente para a agricultura orgânica, é a qualificação da mão de obra. Aí eu vou responder para a agricultura em geral. E eu falo sempre dos produtores orgânicos, eles concordam comigo. A agricultura orgânica não é nem mais difícil e nem mais fácil que a convencional. As duas têm a mesma dificuldade. E então não é mais difícil. Lógico, depois que você aprendeu, no primeiro momento, tem uma dificuldade de aprendizado, saber como é que é. Mas a dificuldade de você, na agricultura orgânica, você, vamos dizer, prosperar, é exatamente a mesma dificuldade da agricultura convencional. É exatamente a mesma. Então não existe uma diferenciação em termos de dificuldade. Você aprendeu, né, sabe como fazer, sabe como tirar os entraves que você poderia também ter com a agricultura convencional, aí você consegue prosperar. Então não existe uma dificuldade. Você vai falar, porque se perguntar isso para um produtor convencional, ele vai falar que é a falta do veneno, é praga e doença, eu não consigo controlar. Não. Hoje se você, dependendo de como você estrategiar, escolher, aí são escolhas, você pode ter mais dificuldade realmente. Não, eu quero produzir isso aqui porque eu quero. Não é o melhor local, não é o melhor. Você está às vezes numa situação de você tem uma determinada praga lá que você quer produzir certo alimento, só que lá você sabe que você vai ter uma dificuldade maior. Já a agricultura convencional, ela acha que você tem que produzir lá, e aí sim, aí ele vai falar que é falta de um produto específico, de um insumo específico que você pulveriza e controla o problema. As motivações são diversas, né? Mas eu acredito que com a lei e com o estímulo foi realmente a questão financeira. Saber que é um modelo que preconiza o respeito à própria família do produtor, que isso antes que não era lei, era o que a gente mais divulgava, né? E ainda divulga. Porque o primeiro impactado com os agrotóxicos é o agricultor. É o que mais recebe o impacto. Às vezes quem consome vai ter essa influência, mas é o que mais que recebe, né, essa carga de veneno, via derme principalmente, né, via epiderme. Então, o que motiva hoje seria esse ganha mais, um modelo diferente, né? Mas acredito que se você for fazer até uma estatística disso, a grande maioria também de quem está na roça é por saúde.